Bom, pessoal, bom dia para todas e para todos. Peço licença a vocês para ficar com a câmera desligada, porque eu estou aqui com minha filha aqui do meu lado, arrebentando aqui o ambiente todo que eu tô. Ele não está muito bem, assim, muito bem, como é que diz, arrumado meu cenário não, para eu poder aparecer para vocês por enquanto. Mas assim, eu quero dar as boas-vindas a vocês, agradecer pela presença, né? Que vocês, quem está aqui chegando, participando. Nós vamos começar agora nosso quinto Café com Ideias, que como a gente sempre reforça, foi pensado como um espaço de intercâmbio entre nossos projetos de pesquisa, né, nossas interações também com a extensão e a pós-graduação, a partir do trabalho que vem sendo supervisionado ou diretamente produzido por nossos professores e professoras. Hoje, nosso querido Felipe Costa, nosso professor aqui do programa, se prontificou a estar contribuindo com a nossa construção de hoje, né, participando conosco desse nosso momento, trazendo um projeto de pesquisa, né, que ele vem se debruçando aí, né, junto com vários colegas, né, Felipe? Assim, é uma rede de pesquisadores, né, e de pesquisadoras de diferentes lugares, né, do Brasil. Ele vai falar isso bem melhor do que eu, mas que vem trabalhando com um projeto em torno do guia de aconselhamento breve sobre atividade física na atenção primária, tá? Então, Felipe, fique com a palavra. A gente sugere assim uns 20 a 25 minutos para você fazer uma primeira abordagem e depois a gente poder interagir com você no nosso diálogo, que vai até 10 horas no limite, que 10 horas a gente tem a reunião do colegiado do programa nesse mesmo link, tá? Fique à vontade, meu querido. Obrigado aí mais uma vez. Ok, Pedro, obrigado a você. Bom dia, gente. Bem, o Pedro convidou semana passada e perguntou: e aí, Felipe, você está desenvolvendo o que agora, né? E que possa compartilhar conosco, né? E aí eu fiz esse exercício de, poxa, qual é o projeto mais robusto e que está mais avançado, né? Que eu estou participando, é esse que eu vou apresentar hoje para vocês. Não é um projeto relacionado diretamente ao programa, né? Não tem vinculação com alunos da pós-graduação, mas é um movimento interessante aí que a gente tem realizado aí nos últimos meses, né? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E Pedro, por favor, me dá o toque aí se eu tiver no limite aí. 5 minutos você me avisa, certo? Então, a partir de agora, eu não estarei mais vendo vocês. Preciso só que vocês me digam se tá. Ups, ai. Se tá tudo ok para vocês. Ok, Então, vamos lá, gente. Esse projeto, na verdade, ele é uma encomenda, né, para um grupo de pesquisadores, né, coordenado pelo professor Paulo Guerra, que está terminando sua gestão na Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, né, a qual eu sou membro, né? Inclusive membro fundador, lá atrás. Ainda era aluno de graduação na época. E aí ele nos fez um convite baseado numa experiência que a gente teve, inclusive aqui em João Pessoa, um levantamento com profissionais das equipes mínimas, né, de saúde da família, quase 600 profissionais entrevistamos, né, aplicamos questionários aqui numa amostra aleatória aqui nas unidades de saúde de João Pessoa, em que a gente identificou as práticas de aconselhamento desses profissionais, né, aconselhamento sobre atividade física. Investigamos barreiras, né, o que é que eles acabavam fazendo, né, nesse tema, né. E aí, baseado nessa produção do meu estudante de mestrado lá da educação física, eu fui convidado para compor esse time aí que teria essa missão de desenvolver um guia, né,
que orientasse o trabalhador de saúde para se apropriar, né, da orientação para atividade física, né? A gente sabe que é um tema que ele é do campo da saúde, né? Não precisa só o professor de educação física atuar com esse tema, assim como alimentação saudável, escovação, enfim, são temas gerais assim que qualquer profissional de saúde pode desenvolver. Então, ele teve início em outubro do ano passado, oficialmente, e temos até setembro desse ano para encerrar. Então, assim, eu trouxe alguns cards, né, da própria página no Instagram do nosso projeto, que eu achei que ficaria bom, assim, para apresentar aí alguns elementos, né, até graficamente é interessante, mas alguns princípios, né, desse guia que a gente está desenvolvendo. Então, o primeiro dele é que a gente entende a atividade física como uma forma, né, um caminho para o desenvolvimento humano, né, que abrange diversos benefícios à saúde, mas extrapola, né, as questões mais biométricas, biológicas, né, do efeito da atividade física, porque a atividade física, assim como a alimentação, né, assim como o trabalho, parte da nossa vida, né, do nosso cotidiano, e uma forma, né, um caminho para o desenvolvimento humano também. Antes de tudo, é um direito também, né? Então, a gente entende nesse guia que a atividade física, antes de ser uma orientação, uma prescrição de comportamento, a gente entende que as pessoas devem ter o direito de serem ativas fisicamente. E para serem ativas fisicamente, a gente tem uma série de fatores que extrapolam o indivíduo. Então, colocar a atividade física como um direito é importante ainda do ponto de vista da gestão pública, né? Olha, a pessoa tem que ter praça, tem que ter tempo, tem que ter espaços públicos de lazer disponíveis para usufruir desse direito. Pensamos também na questão da equidade e universalidade para a prática de atividade física. A gente tem alguns levantamentos no país que mostram que a atividade física ainda é um privilégio, né, principalmente a atividade física estruturada, né, e de lazer. Ela está mais presente entre os mais escolarizados, na população branca, quem tem maior renda. Então, ela é né, não é todo mundo que pode tirar 1 hora do seu dia e ir para a orla do Cabo Branco para fazer uma caminhada, fazer uma pedalada, brincar com a bola, né? A gente sabe que isso é privilégio para poucos. Então, a gente coloca aí a questão do aconselhamento como uma oportunidade dos serviços, mesmo não tendo um profissional de educação física, tematizarem essa dimensão da vida, né, do cotidiano nosso, que é a atividade física, que está tão associado aí à saúde em diferentes perspectivas, né? Não só, volto a dizer, não só a biométrica, né? E aí tem esse trechinho que foi retirado já da nossa prévia, né? Que a gente está redigindo o documento agora, né? Então, entendo que o breve aconselhamento incentiva a reflexão e a inserção da atividade física dentro dos modos de vida das pessoas, né? Considerando suas singularidades e os contextos que elas estão inseridas. Breve aconselhamento sobre atividade física pode ser realizado por todas as categorias profissionais de saúde, né? Isso é uma coisa que a gente tem frisado muito, né? Mais uma vez, é uma questão de campo e não de núcleo, embora quando você começa a dar mais detalhes sobre formas de fazer e prescrever tempo, intensidade, sobrecarga, frequência, quando você começa a dar muitos detalhes, aí sim você começa a entrar na prerrogativa do profissional de educação física, né, que estuda isso, né? Então, uma orientação geral, qualquer profissional pode dar. Aqui a gente traz, né, a questão de que o profissional pode e deve reconhecer as oportunidades para a prática de atividade física nos territórios em que atuam, né? Então, conhecer muito bem o território, para além dos equipamentos diretamente relacionados ao setor saúde, é importante para que a gente pense em como potencializar essa prática de aconselhamento na atenção primária à saúde, né?
Então, voltando ao nosso cronograma, né? Lá em novembro de 2020, o coordenador Paulo, ele recebeu o convite. Já em dezembro de 2020, a gente compôs esse grupo, né? Que daqui a pouco eu vou mostrar, é bem heterogêneo, tem gente do país todo. Em março, a gente dá entrada no Comitê de Ética lá em Minas Gerais, no Comitê de Ética lá de Muzambinho. E em setembro desse ano, a gente começa, outubro do ano passado, a gente começa oficialmente a desenvolver o trabalho com o guia, né? Então, são algumas pessoas do time, já tem mais gente aí nesse time, né? Então, percebam que são pessoas de várias instituições diferentes e de várias regiões do país diferentes, né? O que tem em comum entre todas elas é alguma associação, alguma experiência prévia com estudos envolvendo a educação física na atenção primária e, mais especificamente, o aconselhamento, né? Então, só para ilustrar melhor, que tem gente do país, de todas as regiões do país. E aí, a gente, mais um card aí que tenta explicar, né, o que é um guia, né? Não sei se vocês conhecem, mas a gente já tem o guia alimentar para a população brasileira, né? Já está na sua segunda versão. E, inclusive, avançou muito em sua segunda versão, né? Em comparação à primeira, porque avançou do ponto de vista de não prescrever quantidades de alimentos, né? Porções de alimentos específicos e tal. Então, o que vale é o conjunto da obra e não se você está comendo 3 frutas por dia ou não, né? Ou se está comendo uma porção de feijão ou não. Então, eles avançaram bastante nessa segunda versão e muitos países desenvolvem, já possuem guias de atividade física, né? E para que serve esse guia, né? No contexto de saúde pública, ele acaba sendo um documento que estrutura, né, políticas, orienta a população, mas pode estruturar políticas públicas também para aquele setor específico, né? Tem como objetivo aí orientar as pessoas a adotarem hábitos saudáveis a partir de uma linguagem acessível, mas também dar suporte para os profissionais. Geralmente o guia ele tem sua versão para o usuário geral e para o profissional que vai se utilizar daquele guia também para fazer orientações, educação em saúde, enfim. Só que para desenvolver esse guia, a gente tem que lançar mão de várias etapas, não dá para chegar assim, numa reunião, decidir o que é que vai compor o guia e ponto final, né? Cada um escreve um pedaço e pronto, junta tudo e coloca na praça, né? A gente tem que tomar alguns cuidados, né? Então a gente começamos nesse guia, daqui a pouco eu vou mostrar as etapas para vocês, pelo levantamento da literatura. Fizemos um levantamento com os profissionais, para saber o que é que eles já fazem, né? Sobre aconselhamento para atividade física. Estamos agora numa etapa de colocar para ser avaliado a versão inicial do guia, né? A gente já conseguiu avançar aí na escrita do guia, já temos a versão inicial. Pronto, aqui está mais claro quais são as etapas que estamos desenvolvendo, né? A revisão de literatura a gente já fez, já estamos redigindo, inclusive, artigos sobre essa revisão. Fizemos um inquérito nacional né, soltamos, né? Eu acho que vocês chegaram a receber um link, né, que eu coloquei no grupo do nosso programa, para profissionais do Brasil todo responderem. A gente atingiu a meta, que era de 2.000 entrevistas, respostas espalhadas pelo território brasileiro. A gente chegou a mais de 3.000 respostas. E agora a gente está na etapa de condução de grupos focais, com o intuito de avaliar essa versão inicial que a gente já produziu. Depois desses grupos focais, dos ajustes que vamos realizar no documento, a gente vai para a etapa de avaliação da versão preliminar desse guia nas unidades, né? Então, a gente vai colocar o bloco na rua, só que em algumas unidades específicas apenas. Então, a gente vai ter bolsistas operacionais espalhados aí nas 5 regiões do país, que vão, em unidades de saúde específicas,
apresentar o guia e ver como é que ele é implementado, fazer uma avaliação durante 2 semanas. A gente sabe que é pouco tempo, né, para você se apropriar de uma ferramenta nova e tal, mas de 2 a 3 semanas, saber como é que funciona a dinâmica, né, de utilização do guia pelos profissionais. E no quinto e último momento, a gente vai ter uma consulta pública aberta, né, que o questionário vai ficar, o guia vai ficar um mês sob o escrutínio aí de quem quiser dar pitaco, quem quiser avaliar, dizer se está bom, se está ruim, onde é que pode melhorar, para que a gente possa chegar à versão final até setembro desse ano. Então, nessa fase 2, a gente já terminou, na verdade, né? A gente divulgou nas redes, teve muito atuação com as secretarias estaduais de saúde, né, para ajudar na divulgação desse levantamento. E conseguimos as duras penas, assim, tivemos bastante dificuldades, mas teve um momento que deu uma guinada, assim, que a gente obteve bastante respostas e deu tudo certo, né? A gente teve aí planejado 2.000 pessoas entrevistadas, mas a gente conseguiu mais de 3.000 profissionais respondendo, embora dados válidos, né, que das categorias possíveis, e tirando a gestão das unidades, a gente conseguiu aí cerca de 2.400 pessoas, salvo engano. Na fase 3, é o que a gente está começando agora. A gente fez, na semana passada, a gente fez um grupo focal piloto entre nós mesmos, apenas para ajustar e prever o que é que pode surgir nos grupos focais. Eles serão realizados online, né? Foi a saída que tivemos, né, para esse momento ainda que a gente está. E pela dificuldade operacional mesmo, né? Porque a gente tem gente distribuída em todo o Brasil, na equipe. Inclusive, quem está conduzindo esses grupos focais é uma pessoa do Amazonas e uma pessoa de São Paulo. Então, seria impossível a gente fazer isso presencial. Para quem quiser conhecer mais um pouquinho, né, do guia, né, do processo de desenvolvimento, a gente tem essa palestra que o coordenador, o Paulo, fez no seminário do DEPROS, né, que é o Departamento de Promoção da Saúde lá do Ministério. Então, como é que está sendo estruturado esse guia? A gente dividiu ele em 9 partes, né, com apresentação, 7 capítulos, um capítulo final. Adotou uma comunicação bem direta, né, narrativa em primeira pessoa, né, abdicando aí do excesso de termos técnicos, né. Então, apesar de se basear na ciência, não é um documento científico, assim, a rigor, na forma, né. A gente não faz muitas citações, né, e tenta adotar uma linguagem mais simples. E aí alguns princípios, né, na visão, né, atividade física como direito, eixo prioritário das principais políticas de promoção de saúde do país, o breve aconselhamento como estratégia para ampliar a reflexão e as possibilidades de prática pela população, mas reconhecendo que apenas uma parte desse processo, né, e sejamos honestos, é uma pequena parte, né, para as pessoas serem ativas tem que ter muito mais do que um aconselhamento, a gente tem clareza disso. Tempo livre como forma de deslocamento, como prioridade, mas sem desconsiderar o que é feito nos contextos doméstico e ocupacional, né? A educação física trabalha com os 4 domínios da atividade física, né? Que é o do lazer, do deslocamento, das atividades domésticas e de atividades ocupacionais. Mas esses 2 primeiros são prioritários porque são aqueles que as pessoas podem tomar a decisão, né? Se querem ou não fazer. Os outros geralmente são compulsórios, né? A gente tem que limpar a casa, a gente tem que organizar a casa, limpar o quintal, a gente tem que trabalhar, às vezes, né, funções laborais que exigem esforço físico, né? Então não é uma coisa que a pessoa escolhe, né? A análise do momento é determinante para a sua realização, ou seja, a gente reconhece que não é toda ocasião em que o aconselhamento vai ter espaço, né, no cuidado de saúde. Então, a apresentação, né, o que é o guia, em que contexto ele se insere, né? Na introdução, a gente traz os pressupostos e importância da atividade física no âmbito da promoção da saúde,
importância da formação técnica sobre o assunto e o objetivo do guia. No segundo capítulo, a gente traz algumas definições, delimitações e aplicações do breve aconselhamento na atenção primária à saúde, né, o conceito de breve aconselhamento na PS e do breve aconselhamento sobre atividade física na PS, porque o breve aconselhamento a gente sabe que não é feito apenas para atividade física, a gente tem breve aconselhamento para pessoas com AIDS, com soro positivo, né? Tem breve aconselhamento para nutrição e por aí vai. As categorias profissionais que podem ofertar o breve aconselhamento, e aí a gente deixa claro que são todas. Pessoas que podem receber o breve aconselhamento, a gente deixa claro que são todas, mas que existem alguns grupos que são, digamos assim, que tem maior potencial de se beneficiar do breve aconselhamento, né? E os desafios para a oferta do breve aconselhamento, que a gente reconhece as dificuldades, né, encontradas pelos trabalhadores no cotidiano e listamos, né, elencamos algumas delas, né, para não colocar tudo na conta do trabalhador, né? No capítulo 3, trata do planejamento e realização do breve aconselhamento para atividade física na PS e aspectos gerais a serem considerados pelos profissionais de saúde. Então, a gente traz os princípios e diretrizes do SUS e suas potencialidades no processo de trabalho na PS. E a importância do profissional de saúde desenvolver iniciativas sustentadas nesses princípios, né? Para não ser o aconselhamento uma ferramenta alienada, né? Distante do processo de trabalho cotidiano das unidades de saúde, né? Então, a gente tenta mostrar como o aconselhamento para atividade física se encaixa na rotina das unidades, né? Considerando as principais ferramentas, né, tecnológicas, né, de processo de trabalho utilizadas cotidianamente por esses trabalhadores, né? Então, a gente tomou esse cuidado. No capítulo 4, a gente tem o planejamento e realização do breve aconselhamento, alguns aspectos específicos a serem considerados pelos profissionais, né? E aí a gente traz a importância da abordagem da atividade física em uma perspectiva ampliada e baseada nos princípios da promoção da saúde. No capítulo 5, a gente traz uma série de conteúdos que podem ser abordados durante esse breve aconselhamento, né? Formas de avaliação do envolvimento e histórico em atividade física das pessoas, né? Saber se a Maria que está lá sendo atendida por nós, qual é a relação, qual é o sentido que ela tem em relação à atividade física, exercício físico, ao esforço, né? A gente sabe que isso é muito pessoal, né? É muito baseado na história, né, que você desenvolve ao longo da sua vida, né? Desde a infância, né? Se você foi uma pessoa que trabalhou desde cedo na roça, você vai ser diferente de uma pessoa que desde cedo teve acesso à prática esportiva orientada na escola, no escolinha, e o pai leva para a praia para brincar, leva para um campinho para brincar, enfim. As relações que a gente tem com a atividade física, elas vão ser muito singulares e particulares, né? Aspectos relacionados à motivação para o engajamento em atividades físicas, a gente sabe que cada um tem diferente motivação e a gente respeita, mesmo que a pessoa queira fazer atividade física porque quer ficar com a barriguinha seca, né? Quer ficar com o corpo bonito, a gente não desmerece uma motivação como essa, mas a gente tenta orientar para que cada vez mais motivações mais intrínsecas, né, sejam consideradas nesse processo, né? Porque a gente sabe que quanto mais externo é a motivação, mais fácil ela tende a atuar no sentido contrário, ou seja, você abandona muito fácil quando a motivação está fora de você, né? Orientações para o estabelecimento de metas e objetivos, né? Aí é aquela coisa de tentar ser mais consequente na orientação e algumas pessoas precisam muito disso, né? De
de trabalhar na perspectiva de metas e objetivos. Outras nem tanto, né? Mas enfim. Capítulo 6, sugestão para a implementação do breve aconselhamento em distintos cenários. Nesse capítulo, a gente sentiu a necessidade de apresentar diferentes formas de desenvolver o breve aconselhamento, né? A gente ficou com medo de apresentar um guia muito fechado, assim, um protocolo, né? Então, olha, vamos fazer o seguinte, não haverá um protocolo. Haverão diferentes oportunidades, diferentes contextos que acontecem ali no cotidiano das unidades, e a gente vai dar um exemplo para cada um. Então, a gente deu o exemplo de numa sala de espera, como é que eu posso fazer um breve aconselhamento? E aí coloca todo o cenário, né? Coloca o contexto, como é que o breve aconselhamento pode acontecer numa sala de espera, como é que pode acontecer numa consulta médica, numa consulta da enfermagem, numa visita domiciliar. Então, a gente deu, eu não sei, não lembro agora se são 9 ou se são 11 exemplos contextualizados e mostrando a ênfase que cada aconselhamento pode acontecer, né? Então, às vezes, você está mais preocupado em saber se a pessoa já faz alguma coisa, e na outra você já está com alguém que já está fazendo alguma coisa, e você quer apenas qualificar, né? Quer motivar a manutenção daquela prática que já está acontecendo, enfim. O aconselhamento ele pode acontecer em diferentes etapas, inclusive, né? Em diferentes encontros com aquele usuário. No capítulo 7, a gente traz o papel do professor de educação física, né, nesse fomento ao breve aconselhamento. Então, como é que o professor de educação física que apoia aquela unidade de saúde ali pelo NASF, por exemplo, ou ele tem uma contratação direta lá naquela unidade e tal, como é que ele pode dar suporte para a própria equipe para que esse breve aconselhamento aconteça, né? Então, a gente elenca diferentes estratégias, mas fundamentalmente pelo apoio matricial, né? Pelas ferramentas do apoio matricial, entendemos que elas já estão postas, né? Elas já estão aí no cotidiano dos serviços e a gente aponta como é que pode acontecer, isso dando exemplos e tal. E, por fim, a gente tenta fazer um fechamento, assim como o guia alimentar para a população brasileira, eles trazem também 10 mensagens no final do documento. A gente se inspirou no guia alimentar e criamos aí 10 mensagens-chave para o fortalecimento da ação de breve aconselhamento, né? Então, esse é o desenho que a gente tem do nosso guia, né? Aqui a gente tem e-mail, Facebook, Instagram, Twitter, inclusive é uma ex-aluna minha que está tomando conta dessas coisas aqui, né? É a Eduarda, que é bolsista, né, de graduação, aliás, já terminou o curso, mas ela que fez todos esses cards aí que vocês viram aí durante a apresentação, foi ela que preparou. Então, gente, era isso. Eu tenho os dados do que a gente fez do levantamento, mas eu acho que para o objetivo aqui do nosso encontro, eu acho que é suficiente ficar por aqui. Muito bom, meu querido. Obrigado aí. Foi no tempinho mesmo. Obrigado aí por compartilhar. E já lhe digo assim, quanta gente do programa fica orgulhoso por ter um companheiro como você numa construção importantíssima como essa aí. Vamos abrir então as inscrições, o pessoal fica à vontade. Eu esqueci de dizer que o Pedro participou desse processo, viu, gente? Teve só um encontro que foi muito gostoso com a equipe toda, um bate-papo muito legal. Isso, a gente fez um convite para pessoas em diferentes aspectos, assim, que a gente disse, não, a gente precisa escutar algumas pessoas antes para a gente construir a nossa ideia, né, para ajudar na construção da ideia, né, e o Pedro veio nessa pegada da educação popular em saúde, né, e como é que a gente pode construir um processo de educação em saúde que não seja muito prescritivo, que não seja tutelador, né? E que seja uma coisa mais construída coletivamente. Então, o Pedro trouxe a experiência aí do Estelar e outras experiências para compartilhar conosco.
Acho que o André está inscrito, né? Isso, eu levantei a mão. Primeiro, parabenizar aí pelo trabalho, achei muito interessante, né, a ideia do guia. Até estava vendo um dia desse acho que uma reportagem da OMS, né? E acho que foi em 2021, por conta de um trabalho que eu faço envolvendo os ODS, né? Porque de toda forma, o seu trabalho ele atua no ODS 3, que é o da saúde, e no ODS 10, que é da desigualdade, né? Você falou mesmo aqui que essa questão da atividade física é uma coisa que é desigual, né? Você citou dados branco, né? Escolaridade mais elevada, tempo. Então, eu estava vendo que tem um documento que a OMS produziu, chama, se não me engano, é Fair Play, construindo o sistema né, para ampliação da agenda da atividade física no mundo, porque existem pesquisas que mostram, né, que o investimento na atividade física reduziria muito a quantidade de mortes, né, por N motivos, né, e a pandemia mostrou isso de forma muito clara, né. Então, assim, eu acho que é um projeto super interessante porque, acima de tudo, ele propõe uma ação prática, né? Não é uma pesquisa para saber se o povo faz ou não faz atividade física, até porque isso já deve existir aos montes, né? Mas é a perspectiva de, a partir de um espaço extremamente capilarizado, né? Como é o da atenção básica, né? Você construir uma agenda proativa para a atividade física, né? Até porque políticas públicas em governos passados, não desse agora, né? Porque nesse agora o incentivo é para outro tipo de atividade, né? Não a atividade física, né? É outro tipo de atividade. Atividade genocida, pelo contrário. É, 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 existe um estímulo grande, um dos exemplos é a política das academias, né? Da Academia da Saúde, né? E outros projetos. E eu recentemente venho acompanhando um trabalho junto ao grupo do projeto DEASUS da Fiocruz. Eles têm um banco muito grande de experiências em saúde. E esse componente aparece com muita frequência, né? As equipes de saúde da família incentivando práticas de atividade física em vários lugares do Brasil, né? Aqui mesmo, a gente acompanhou a experiência em Santa Rita, se não me falha a memória, com um grupo de pessoas ligadas às equipes de saúde que trabalhavam a questão da obesidade, né? Com o uso da atividade física, né? Então, assim, eu acho que um projeto muito importante, né? Muito importante. Eu acho que efetivamente será fundamental, inclusive para induzir os gestores municipais a incluírem em seus projetos de gestão. Eu falo isso porque tem os planos municipais de saúde, né? Então, essas coisas precisam estar dentro de projetos de intervenção prática do gestor. Ele não é só ele dizer que é importante ter atividade física, ele precisa inserir na sua agenda política a prática da atividade física como uma ação da gestão, entendeu? Que efetivamente pode entrar pela saúde, mas pode articular a Secretaria de Esportes da cidade, né? Ou de Cultura e Esporte, porque muitas são conjugadas em municípios pequenos, né? E isso ser uma ação prática de gestão, entendeu? Que não fica só na boa vontade do trabalhador, porque gosta de fazer isso e faz na unidade A ou grupo B, né? Eu acho que são agendas de discussão política, né? De discussão de política pública. A outra coisa que eu acho é que o guia, e aí, claro que vocês estão na formatação e vocês vão abrir para consulta pública, né? Ele também pode ser uma ferramenta de mapeamento, né, nacional de práticas em diversos espaços, né, e de práticas que envolvem articulação com outros grupos que não são as equipes. Por exemplo, você pode encontrar no território é, equipes que incentivam a prática do esporte. Ela não está ligada à unidade básica, mas é um grupo de um time de futebol, é um grupo de dança, entendeu? Eu digo isso porque a gente ouve muito isso quando a gente vai para as práticas nas unidades básicas, que aqui os usuários dizem assim, não, eu faço atividade física lá na igreja, porque tem um grupo de dança. O outro diz, não, é porque eu tenho um time de vôlei, entendeu? Então, assim,
são coisas que começam a surgir dentro das comunidades que precisam ser olhadas para serem incentivadas e captar esse cidadão que muitas vezes não tem o tempo que muitos têm numa academia, né? Então, assim, eu acho que é uma experiência muito valiosa, né? Acredito que vocês estão fazendo até a própria revisão de literatura que vocês vão fazer vai mostrar a baixa prática desse tipo de coisa por parte dos gestores, ou isso muito pouco incentivado, né? E isso deveria ser, acho que, um ponto base aí para um debate de incentivo a essa questão no âmbito da gestão, sabe? Porque efetivamente, e inclusive, me permita falar, já vou terminando, que eu já falei demais, trabalhar a questão da organização adequada do espaço para a prática. Por exemplo, o Grotão, Plano que eu diretor. conheço, o plano diretor, o Grotão que eu conheço mais ou menos, vou dizer assim, pelos anos que estou lá, você não tem uma praça no Grotão. Você não tem um campo apareceu um campo de futebol agora por trás da unidade básica, que agora está sendo usado como espaço para colocar um circo, entendeu? Mas você não tem um espaço de lazer, né? A gente conseguiu as duras penas por ação de um residente e da equipe lá, Carminha, Janilson e tantos outros, uma academia para que está na frente da unidade, mas quase que ninguém usa. Está lá os equipamentos, tudo na porta da unidade, equipamentos novos, tem menos de 2 anos, mas muito pouco utilizado, entendeu? Porque falta um incentivo. Né? Eu acho que os gestores poderiam fazer até trabalhos com a equipe descentralizada de incentivo à prática do esporte nessas localidades, mapeando essas agendas, o que seria de grande valia. Né? Mas parabenizar você pela experiência, pelo trabalho, acho que será de grande, como eu disse, grande valia para a qualidade de vida das pessoas e para o incentivo de uma ação que só traz benefício. Né? Obrigado, André. Fazer só um comentário aqui em cima do que o André falou. Essa questão do território, André, a gente está prevendo no guia, enquanto orientação para a equipe fazer esse mapeamento, né, e procurar essas parcerias, né, fora do setor saúde. Ou seja, às vezes tem um cara, professor de capoeira ali, meu amigo, que tem horário, tem disponibilidade para acolher um grupo de adultos ou, né, um grupo de jovens, enfim. Mais uma oportunidade. Tem a escola, não tem uma quadra pública, mas tem uma quadra da escola. E aí você faz a parceria com a escola para abrir a quadra nos finais de semana, alguma coisa. Então, sempre tem possibilidades, né, da gente potencializar ao máximo o que temos já presente no território. Então, a gente prevê isso, né, nas orientações para os profissionais. E com relação às políticas públicas municipais, André, com foco na atividade física, eu vou dar um relato recente agora de um aluno que hoje é meu orientando na tutoria da residência em saúde mental. Mas o TCC dele que ele fez na educação física aqui comigo foi mapear a legislação, né, a partir lá do site da prefeitura, do que a gente tem sobre atividade física, esporte e lazer, né, em termos de políticas públicas. E a gente se espantou com as peças legislativas assim sobre o assunto, que eram muito pontuais. Era tipo assim, instituir o dia de não sei o quê. Era tudo baseado em evento. Sabe aquela coisa de bater foto, bater palma, o dia da atividade física, o dia de não sei o quê. E é muito pouco, né? É muito pouco para algo tão importante, né, na vida das pessoas, e volto a dizer, na saúde, não apenas por seu aspecto mais biomédico, né, a atividade física é a oportunidade de você se integrar ao território, de você se integrar a outras pessoas, faz parte da cultura da gente, né, a atividade física. É vida, né? É vida. Mexer-se é vida, né? E aí, quando você relega isso a um terceiro, quarto, quinto plano, é triste, né? Então, plano diretor, todo plano diretor da cidade deveria prever uma cidade, né, com mobilidade ativa, as pessoas procurarem as opções ativas porque são mais fáceis e não porque faz bem à saúde, mas porque é mais fácil caminhar daqui para o trabalho ou pedalar daqui para o trabalho. Enfim, até as ações, as poucas ações que a gente tem, elas ainda são, elas
são desiguais. Por exemplo, onde é que se fecha rua para praticar atividade física? Na orla de Cabo Branco, Isso aí. Manaíra e É, Tambaú, né? Quem é que tem acesso a essa orla, né? é. Aí, enfim, tem muito a ser feito nesse campo. Então, não, eu já ia fazer um gancho com um projeto de extensão que a gente está desenhando, né, Wilton? Na sexta-feira passada, vocês devem ter recebido, né, um cardzinho de convite que a gente está montando aí, eu, o Wilton, a Juliana, o professor Anselmo e a Luciana também vai se engajar conosco já já, Juliana Sampaio. A gente está montando esse grupo que chama-se Apoia RAPS. Né, um grupo aberto para trabalhadores, professores, estudantes, residentes, né, os meus alunos da residência da educação física já estão engajados, e nessa sexta-feira a gente delineou o esboço assim, de um projeto de extensão que tem toda essa lógica, viu, André, da integração com o território. E qual é a ideia? De nós, né, no projeto de extensão, atuarmos apenas como mediadores da aproximação entre os usuários dos CAPs e os trabalhadores dos CAPs. A gente vai pegar os 4 CAPs entre AD e transtorno, né, com os equipamentos de esporte e lazer do território. Então, por exemplo, a universidade, a gente consegue atender, pelos projetos de extensão já existentes, abrir algumas vagas para usuários do CAPS Caminhar, que ficam talvez mais próximo aqui. Usuários do CAPS Gutenberg, a gente tem ali a Vila Paraíba, que fica muito próximo, e tem uma oferta enorme de atividades. Então, o projeto de extensão está sendo, pela estratégia do matriciamento e pactuação com esses atores que são externos ao setor saúde. Então, vai ter um trabalho de sensibilização, vai ter que ter uma negociação aí para conseguir espaço nesses projetos já instituídos para articular com o processo de cuidado dos usuários do CAPS. Claro, não vai ser para todos, né? Tem que se vincular com o próprio projeto terapêutico singular de cada usuário ali, é a ideia, mas está sendo a pegada nossa vai ser essa, de articular o CAPS com o que já existe no território. Vamos ver se dá certo. É bem interessante. De certa forma, vocês vão e já estão fazendo, né? No caso do projeto aí da atividade física, né? Vão terminar incentivando o mapeamento, né, dessas agendas, né, nos territórios, coisa que pouca gente tem, né? Porque quando a gente sabe quem são, quantos são, onde estão, o que fazem, fica mais fácil da gente trabalhar incentivando as agendas, né? E isso deve ser feito por muitos, em vários lugares, só que isso não é identificado, né? Sim. Então é uma agenda bem potente. Parabéns. É isso. Qualquer coisa a gente dá um intervalo, né? Para tomar uma aguinha, né, Pedro?